bem, meus irmãos? Bom dia. É bom estar com vocês mais uma vez. É bom estar de volta, ainda que não totalmente, né, reverendo? Mas logo, logo, nós estamos nos preparando para que, pela graça do Senhor, já no mês de dezembro, possamos estar com vocês de fato, completamente. Abram comigo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Meu desafio agora, essa manhã, é fazer vocês entenderem aquilo que as crianças entenderam. Então eu espero que vocês consigam. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Ó Senhor bendito, ilumina o nosso coração, Pai, para compreender essa Tua palavra, para compreender, Senhor, a Tua vontade, as verdades que o Senhor nos dá, nos entrega, e não só compreender, Senhor, mas poder viver aquilo que de fato cremos, como pessoas que professam e coerentemente vivenciam a obedecer a Ti, amar a Ti para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, eu não tive, mas minha mãe aposentada, de vez em quando ela tem, de provar que está vivo. Ela faz isso com uma certa frequência, porque como aposentada, ela tem que ir ao banco e dizer, olha, eu estou viva porque eu tenho que receber lá o meu benefício, continuar recebendo a minha aposentadoria. E que estranho seria, imagine só, que você fosse até o banco e fosse provar que está vivo e descobrisse que está morto. Seria alguma coisa tanto assustadora, não é mesmo? Seria uma coisa bizarra, para ser mais exato. Você chegar e descobrir que, na verdade, nas declarações do banco, nos documentos, na sua identidade, para o governo, você está morto. Isso seria trágico, porque, inclusive, no seu caso, no caso da minha mãe, ela perderia, inclusive, a sua aposentadoria. Imagine, então, agora a situação da igreja de Sardes. Ela recebe essa cartinha do Senhor Jesus Cristo, escrita por João, e nessa carta o Senhor Jesus avisa: vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. É uma palavra dura para uma igreja. Uma igreja que está numa cidade interessante, uma cidade que teve grande poderio militar no passado, mas que por conta de uma tragédia, um terremoto violento, alguns anos antes dessa carta, estava agora se recuperando, tentando voltar àquela glória do passado. Mas, de fato, ela vivia apenas com o nome do passado, com o nome histórico, mas não mais com a glória militar, especialmente a riqueza que ela tinha. E como a cidade, a igreja também vivenciava alguma coisa nesse sentido. Era uma igreja que não havia obras diante daquilo que eles diziam professar. E por não viverem aquilo que diziam crer, estavam mortos.
E o Senhor Jesus se apresenta, e nas cartas em Apocalipse, ela tem essa estrutura, uma apresentação, depois uma exortação, uma chamada ao arrependimento e uma promessa de aqueles que vencerem, aqueles que ouvirem a voz de Jesus, de fato, poderão receber algumas bênçãos. E o Senhor Jesus se apresenta como aquele que detém, aquele que mantém, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele já havia tratado dessa forma no capítulo 1, depois vai tratar no capítulo 5 também. Mas o que significa esses 7 Espíritos? É claro, isso aqui é uma metáfora, é uma ilustração de alguma coisa, de uma característica, de um poder de Deus. E esses 7 espíritos estão mencionados, por exemplo, em Zacarias, o autor Apocalipse, João, escreve muito com base no Antigo Testamento. Em Zacarias 4:10, se você for olhar agora, você vai ver que esses 7 espíritos têm a ver com com a visão de Deus, com o conhecimento de Deus que se alastra por todo o mundo. De modo que esses 7 espíritos de Deus falam dessa perfeição, dessa plenitude do conhecimento de Deus sobre todas as coisas. E não é à toa, portanto, que mesmo uma igreja que tem nome que vive, não consegue enganar aquele que conhece todas as coisas, inclusive o coração humano. Ele também se apresenta como aquele que tem os 7 anjos, ou as 7 estrelas, para ser mais exato. As 7 estrelas. Elas já tinham sido mencionadas no passado, inclusive para a igreja de Éfeso, ele já havia se apresentado também assim. Basicamente, as 7 estrelas são uma forma de falar dos pastores daquela igreja. Portanto, o Senhor Jesus não só ele tem o conhecimento sobre aquela igreja, mas ele tem o poder, a soberania sobre os pastores daquela igreja. Os pastores não estão alheios, não podem fazer o que desejam, mas sim o que o Senhor Jesus deseja. De modo que ao escrever essa carta, ele está também alertando a liderança daquela igreja das suas obras, do que eles estão vivenciando. Então, a partir do versículo 2, o Senhor Jesus, através de João, começa a exortar essa igreja. E a acusação, como eu já mencionei, é pesada. Diz o texto, desculpa, ainda estou no versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Tens nome de que vives, mas estás morto. Aquela igreja tinha uma aparência de fidelidade. As pessoas talvez fossem aos domingos aos cultos. Talvez até cantassem cânticos cristocêntricos. Talvez, inclusive, a pregação fosse expositiva e, de fato, o pastor estivesse comprometido com a teologia e com a palavra do Senhor. No entanto, ao saírem na semana, aquela igreja esquecia do que vivia, esquecia do que cria, esquecia do que ouvia nas exortações da palavra nos cultos. Em outras palavras, ela tinha uma aparência de fidelidade, mas não era fiel. Ela não era, de fato, uma igreja comprometida com o Senhor. É uma palavra dura para se escrever para uma igreja. Imagine o nosso caso se recebêssemos agora uma cartinha do apóstolo. Não esses apóstolos por aí. O apóstolo João está preso lá na ilha de Patmos. Ele escreve dizendo que o próprio Senhor Jesus lhe disse o que falar, o que escrever. E agora nós tomamos conhecimento de que as nossas obras são de quem está morto e não de quem está vivo. Eu dei o nome desse sermão de uma igreja cheia de zumbis, porque isso apresenta bem o quadro dessa igreja. Era uma igreja que estava cheia de mortos-vivos. E, queridos, esse é um dos grandes problemas da igreja hoje também. Nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica, em geral, vive ou tenta crer no Senhor Jesus, mas não vive como quem crê. E o grande problema é que há muitos incrédulos sentados nos bancos das igrejas. Há muitas pessoas, de fato, que não vivem e não creem, porque, de fato, nós
agimos de acordo com o que cremos no nosso coração. A nossa incoerência se dá em mentir quando dizemos que cremos no Senhor Jesus. Mas quando agimos no dia a dia, na hora que o bicho pega e nós somos, de alguma maneira, empurrados para agir de acordo com aquilo que está mais básico em nosso coração, é aquilo que cremos, no final das contas, que se manifesta. E o problema é que essa igreja, e assim também hoje, muitas e muitas igrejas, muitos e muitos lugares vivenciam não o Evangelho, mas obras de morte. Temos uma gama de igrejas e denominações. Há pouco saiu um artigo na Veja falando sobre o crescimento evangélico, que gerou certa polêmica. Me parece que também temos um problema hermenêutico, as pessoas não sabem ler, mas isso deixa para lá. E vemos que o crescimento da igreja evangélica não tem correspondido com um crescimento da obra do Evangelho na nossa sociedade. O que seria de esperar que houvesse coerência, mas o que nós vemos, na verdade, é as pessoas orando a Deus, agradecendo a corrupção, orando pelo dinheiro que conseguiram enganar. Isso demonstra a grave situação que se encontra, em geral, a igreja. E falando de nós aqui, falando da nossa vida, sem querer esticar muito para essas igrejas que não vivem, de fato, uma teologia sadia. E nós? Será que, de fato, temos vivido de acordo com aquilo que professamos crer? O irmão de Jesus, Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. E na sua argumentação ele vai demonstrar que não adianta você dizer que, por exemplo, crê na existência de Deus. Você, por exemplo, dizer que acredita em Deus, porque até os demônios fazem isso. E até fazem melhor do que muita gente, porque eles tremem. E tem gente que não treme. Que diz que crê em Deus, mas isso não faz mudança nenhuma na sua vida. E o problema é que essa fé, no final das contas, é morta. A expressão usada por Tiago é a ideia de um aborto. É a ideia de alguém que estava para nascer, mas já morreu. Imagina, que terrível. Que fé terrível é essa. Essa situação da igreja. Há um tempo atrás eu estava conversando com um casal de amigos, hoje já tem 3 filhos, graças a Deus. Mas a esposa estava me contando do primeiro filho. O primeiro filho, eles estavam muito contentes, estavam já pelo 3º mês e iam fazer o ultrassom para descobrir o sexo do bebê. E quando foram na hora do ultrassom, a médica começou a auscultar e não havia batimentos. Não havia batimentos mais naquele bebê. Que surpresa terrível, não é mesmo? É difícil nós encontrarmos uma ilustração boa para falar de morte. É por isso, queridos, que quando o Senhor Jesus exorta essa igreja, e através dessa carta nos exorta também, é preciso que nós nos lembremos da seriedade daquilo que professamos crer como igreja. Porque não há nada mais terrível do que descobrir que, achando estar vivo, nós estamos mortos. Igreja do Senhor Jesus, há esperança para isso. É exatamente o próximo versículo, versículo 2, quando o Senhor Jesus diz, olha só, vocês precisam ser vigilantes e guardarem aquilo que vocês têm aprendido. Essa vigilância, portanto, tem a ver com atenção, com estar preparado. O problema é que eles viviam como aqueles que não sabiam quando o Senhor Jesus vai voltar mesmo. Então eu vou viver minha vida, quando ele voltar eu arrumo a casa. Eu me organizo. Talvez muitos pensem assim, e a gente ouve isso de vez em quando. Não, eu acredito em tudo que você está falando, mas assim, eu estou muito jovem, deixa eu aproveitar um pouco mais a vida, deixa eu aproveitar um pouco mais as coisas, deixa eu fazer mais um pouco de burrada, e depois eu me arrependo, eu me organizo, eu me arrumo, eu me arrependo, eu volto à vida.
Como o Senhor Jesus mostra aqui, é que ninguém sabe quando ele vai aparecer. Porque eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, por exemplo, eu nunca recebi ligação de ladrão na minha casa dizendo assim, ó, 19 horas mais ou menos, estou aparecendo aí, estejam preparados. Não sei se você tem essa experiência, eu nunca tive, acho que é difícil acontecer. E o Senhor Jesus diz que é como um ladrão, que não avisa quando vai chegar, ele simplesmente chega. Estejam preparados, sejam vigilantes, porque as obras de vocês não têm sido como aqui uma igreja de fato viva deve viver. São obras mortas. Vocês são falsos e hipócritas. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. A esperança que há nessa dura realidade de uma igreja morta-viva é que, uma vez que os nossos corações recebem essa palavra e agora podem observar o caminho que temos percorrido, nós somos chamados para arrependimento. Nós somos chamados para voltar àquilo que perdemos. O Senhor Jesus já havia alertado, por exemplo, a igreja em Éfeso a fazer a mesma coisa. Ela tinha perdido o primeiro amor. Uma igreja que tenha sido pastoreada por pastores tão bons. Plantada pelo apóstolo Paulo, Timóteo pastoreou aquela igreja, o próprio apóstolo João, uma teologia impecável, mas uma vida que não condizia com aquilo. E agora a igreja de Sardes também recebe essa advertência: arrepende-te. Há esperança para aqueles que estão mortos e vivos. Há esperança para os zumbis de nossa igreja, para os incrédulos que têm ouvido dominicalmente os sermões e nada muda no seu dia a dia. Há esperança. Arrependam-se. Ouçam as exortações do Evangelho. Guardem isso, porque o arrependimento gera mudança. E como um ladrão que vai chegar, vocês agora poderão estar preparados. O Senhor Jesus também lembra que havia alguns entre eles que tinham se mantido com boas obras. Veja o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O Senhor Jesus elogia ainda alguns daquela igreja. Eles ainda estavam perseverantes. Até quando? Isso é um problema da nossa vida também hoje. Que nós, por de fato, pelo menos experiencialmente, vemos que são minoria aqueles que dizem ser crentes e de fato vivem de acordo, em coerência com aquilo que professam crer. Como minoria, muitas vezes somos tentados a caminhar com essa maioria. Eu falava ontem para os jovens, de que conversando com um pai há pouco tempo, compartilhando sobre a situação do seu filho, ele dizia: eu descobri, meu filho está tendo relações com a namorada, mas graças a Deus, é só com ela. O problema é que nós começamos a nos adaptar um pouco. Afinal, nesse mundo tenebroso, o menos mal parece bom. Mas como um sermão que eu ouvi há um tempo atrás, o quase não é o bastante. Esse é um problema. É que nós não podemos nos satisfazer com a nossa situação nunca. É necessário sempre estarmos olhando para o nosso caminho. E nesse elogio do Senhor Jesus, há uma esperança de que aqueles que de fato continuarem nesse caminho, perseverarem e não abrirem a guarda, tendo suas obras à luz do dia sendo manifestas, poderão andar com Jesus, com suas vestiduras brancas. Isso tem a ver com a nossa santificação. Isso tem a ver com a nossa santidade. Porque, de fato, todos nós aqui podemos dizer que temos pecado. Que nem toda a nossa vida está em coerência com aquilo que professamos. Mas também devemos dizer que há um desejo do nosso coração de purificação e santificação contínua, em que num profundo hábito glorioso
de arrependimento e mudança, nós somos chamados a viver juntos com o Senhor Jesus, com vestiduras brancas, ainda que manchados pelo pecado. E esses que pela fé já podem andar com essas vestiduras, terão a certeza de que naquele dia maravilhoso, e isso tem aí a esperança escatológica que vem no versículo 5, dessa promessa daqueles que permanecerem assim, poderão vivenciar a glória de andar para sempre, eternamente com Cristo, sem mais o pecado. O pecado vai ser vencido finalmente da sua presença e, por fim, nós estaremos com nova vida. Essa é a promessa do versículo 5 que encerra o texto. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A promessa para aqueles que ouviram a voz de Jesus e que ouvem ainda hoje, e que se arrependem dos seus caminhos, e que buscam viver de acordo com o que creem, com suas obras sendo manifestas em coerência com a fé que professam, é de que eles receberão essa vestidura de pureza e de santidade, e não haverá mais luta. E não haverá mais desafios, porque o pecado será finalmente extirpado. E ele diz, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Mas será que é possível isso? Será que é possível aqueles nomes que foram escritos com o sangue do Cordeiro, passar uma borracha? Nem sei que borracha pode apagar sangue, mas é claro que não. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que, de modo algum, aqueles que perseveram poderão ser retirados da esperança eterna da salvação. Isso lhes está garantido. Isso lhes é próprio. Por isso que as nossas obras, que nós somos chamados, nós já lemos isso em Efésios, essas boas obras que nós vivenciamos, manifestam já aquilo que haveremos de viver no futuro. Esse é um símbolo que o Senhor Jesus usa para falar da segurança da salvação. Ele não apaga nomes. O Senhor Jesus não erra ao escrever nomes no livro da vida. De modo que a verdade maravilhosa é que, queridos, a nós que somos chamados para viver essa coerência, para viver essa fé com obras, podemos ter a certeza da nossa salvação. Essa bênção que na nossa confissão, nos nossos catecismos falam que é uma bênção muito especial, porque há períodos da vida em que nós não estamos muito certos disso. Que nosso coração, meio revoltoso e em dúvida, parece dizer, eu acho que eu não sou do Senhor. Quer saber de uma coisa? Isso não é para mim. Isso não funciona comigo, se formos usar uma linguagem mais pragmática. Não, querido. A bênção espiritual garantida àqueles que podem vivenciar coerentemente com as suas obras aquilo que professam, é que eles podem ter a certeza da salvação no Senhor Jesus Cristo. Isso, nesse mês de outubro, é um tanto verdadeiro a mais, porque essa foi uma das grandes disputas dos nossos pais reformadores. É ter a convicção de que, de fato, a obra de Jesus Cristo é suficiente para salvar, de tal forma que aqueles que pela fé recebem essa salvação podem ter a certeza de que eles são salvos, eles são justos. Isso é um tanto assustador para aqueles que ainda professam uma fé católica romana, porque para eles a salvação só está garantida para aqueles que morreram. E olhe lá, porque ainda tem o purgatório. Não vou entrar nos detalhes disso, mas é exatamente por isso que aquele seu vizinho, quando você diz assim, não, eu sou salvo, ele diz assim,
Calma aí, não seja tão orgulhoso. Porque ele não compreende que a nossa salvação não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de graça, de ter recebido por causa de Jesus. E é por isso que ele assevera: eu confessarei o seu nome. Eu vou falar o seu nome naquele dia maravilhoso. Há uma expectativa daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, de que aquilo que nós estamos vivenciando hoje é apenas uma semente do que vamos vivenciar na eternidade. Os nossos olhos devem estar fitos para a eternidade, para o futuro, porque estamos certos de que aquele que começou a boa obra há, de fato, de completá-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, o que podemos extrair dessas verdades para nós hoje? De fato, a situação da igreja evangélica em geral mostra que nós estamos vivenciando talvez um dos momentos onde há mais zumbis nas igrejas, mais incrédulos nas igrejas. E como pastor, eu posso ter a convicção e a certeza que uma das maiores dificuldades de pastorear a igreja é quando nós tentamos pastorear incrédulos. Porque eles acham que está tudo certo, está tudo bem. Mas a vida deles não é coerente com isso. A vida deles não faz sentido de acordo com aquilo que eles dizem professar. Isso, queridos, se dá por causa do profundo auto-engano do nosso coração. E o nosso coração arranja meios para isso. Arranja meios para vivenciarmos o pecado de maneira hipócrita e falsa. Meus irmãos, o chamado de vocês para essa manhã é abandonar qualquer vida dupla que você possa estar vivendo. Você não foi chamado para ser um agente duplo. Você foi chamado para ser um agente do Senhor Jesus Cristo, para ser um servo de Deus. Portanto, viva de acordo com isso. Portanto, manifeste isso em obras. Não adianta, portanto, você vir aos cultos, você conhecer doutrinas bíblicas, se a sua fé está morta. Porque ninguém pode enganar aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele conhece o coração. Eu, olhando daqui, vejo vocês como ovelhas brancas e puras, santos. Esse é o meu olhar, porque não conheço corações. Mas o Senhor Jesus conhece o coração de vocês. O Senhor Jesus sabe o que passa nos pensamentos mais profundos dos seus corações, dos quais vocês teriam medo de sequer alguém desconfiar que você pensou. O Senhor Jesus conhece os seus caminhos, os seus passos. E a gente lembra daquela música de criança. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho no que pisa. O Salvador dos céus está olhando para você. Que verdade profunda, não é mesmo? Quando criança eu cantava essa música com muito medo. Para mim era um negócio meio terrorista, assim. O Salvador dos céus está olhando para mim, deixa eu fechar a cortina. Não adianta. Não tem como enganar. O Salvador dos céus está olhando para o nosso coração. Ele sabe o que passa nele. Mas há esperança, queridos irmãos. E a esperança é esse chamado profundo ao arrependimento. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, pode ressuscitar mortos-vivos hoje. E você, se tem vivido uma vida dessas, pode ter a esperança de que o poder da ressurreição ainda é verdadeiro. Basta que você ouça a voz do pastor das nossas almas, a voz de Jesus. Basta que você se arrependa. Que essa fé produza, de fato, obras de arrependimento.
Onde estão, portanto, essas obras? Onde estão, portanto, esse arrependimento que gera uma mudança radical em nossas vidas? E assim, queridos irmãos, como pessoas que vivem o que creem, nós somos chamados hoje às obras. Não porque elas nos podem trazer salvação, mas porque a salvação tem de frutificar em obras. Você não pode dizer que é salvo, que ama Jesus, se você não vive como alguém que de fato crê, ama e que de fato segue as leis dele. Vamos orar. Ó Deus bondoso, Pai amado, que a Tua graça alcance nossos corações com o poder transformador do Evangelho. E que, Senhor, nós, que muitas vezes em incoerência vivenciamos e aplicamos, e nossas obras muitas vezes não correspondem à nossa fé em Ti. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, em Jesus Cristo. E faz com que pelo Teu Santo Espírito, nessa habitação dEle em nós, produza uma santificação que nos faça, ó Senhor, em coerência, vivermos onde quer que estejamos, em qualquer contexto que nós vivamos, a nossa fé seja demonstrada. Assim, ó Senhor, abençoa essa igreja. Abençoa essa igreja para que não vivamos de aparência. Não vivamos apenas parecendo crentes, mas sendo pessoas que de fato amam a Ti em tudo o que fazem, glorificando a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.